Estamos com a tua palavra aberta e esta manhã nós queremos crescer. Nós queremos aprender do Senhor, porque tudo que ouvimos e vimos até agora só vem através da tua santa palavra. Fala, Pai, ao nosso coração o que o Senhor deseja falar com a sua igreja, e quem crê diga amém. Lucas capítulo 23, verso 33. Na sua Bíblia também está escrito a crucificação. Então nós vamos estudar um pouquinho, já que hoje é o dia da crucificação e domingo é o dia da ressurreição. Então você tem que entender que houve ali um processo. Às vezes as pessoas vão para a igreja e querem que Deus faça tudo de um jeito, na mesma hora. Lembre que Deus tem seu processo de fazer as suas coisas em cada tempo, amém? Até Jesus morreu num dia e ressuscitou 2 dias depois. Então calma, descansa, acalme teu coração, fica tranquilo sobre as suas lutas. Jesus não perdeu o controle e Ele está no controle da sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado o quê? Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E é sobre isso que eu quero falar. Geralmente na sexta-feira santa, todo mundo frisa o Cristo que está no meio. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe uma mensagem e eu quero compartilhar sobre os 2 malfeitores, juntos com Cristo. Porque ali o Senhor nos revela o tempo da oportunidade. O que é um malfeitor? Que fez alguma coisa o quê? A gente chamaria hoje na nossa sociedade de um criminoso. A cruz, o Calvário, era um lugar onde pegavam pessoas perigosas, não é crimezinho não, pessoas que tinham cometido crimes hediondos, e ali era uma forma de punir e mostrar para todo mundo, ó, se você fizer coisa errada, ó o que vai acontecer com você. E Jesus foi colocado no meio dos malfeitores, e nós sabemos que mal ele não fez nenhum. Mas por que foi colocado? E aí o Espírito Santo vai revelar isso hoje para nós. Ele diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: olha lá, salvou os outros. Lembre, de que outros ele está falando? Alguém sabe me dizer, salvou os outros, de quem as autoridades estão falando? Dos milagres que eles ouviram. Você está vendo que essas autoridades que estão crucificando Jesus não são inocentes? Eles sabem quem era Jesus. Salvou os outros quem? Salvou a mulher hemorrágica, salvou a filha de Jairo, parou o funeral da viúva de Naim. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles tinham visto milagres. Mas existem 2 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus no mundo: os orgulhosos e os humildes. Vamos lá? Quem são as pessoas? Os orgulhosos e os humildes. Por exemplo, imagine se eu me emocionei com o testemunho com a cura do câncer. Quem se emocionou aqui também? A gente sente, poxa, uma cura maravilhosa. Só que isso não se compara ao que esses homens viram através das mãos de Jesus. Você imagina, se através do Espírito Santo estamos vendo isso, imagine o que esses homens viram quando Jesus colocou os pés nessa terra. E estão lá, conhecemos Ele, salvou a muitos.
Ou seja, tem consciência que ele ressuscitou a Lázaro, tem consciência que ele multiplicou os pães e os peixes, tem consciência que ele salvou muitos pecadores. Mas olha só o que ele diz, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe o quê? Vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe, uma letras, né? E em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Irmão, olhe para mim. Eles nem sabiam a oportunidade que eles estavam tendo. Mas por que, bispo? Porque só os humildes podem aproveitar as grandes oportunidades. Os soberbos não podem. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos, Ele resiste. Já leu sobre isso ou não? A Bíblia diz que aos soberbos, os orgulhosos, Ele resiste, mas aos humildes Ele dá o quê? Graça. Dá graça. Ou seja, Ele transforma a vida de quem é humilde. E o que é o ser humilde? Humilde não tem nada a ver com condição financeira. Humilde é ser pobre. Não. Tem muito pobre orgulhoso. E tem muito rico humilde, sim ou não? A condição financeira não te faz ser rico, te faz humilde ou orgulhoso. O que te faz ser humilde é você ter a consciência e conseguir interpretar e entender com sabedoria o que Deus está te mostrando. Gente, ali estava acontecendo a prova da diferença. Jesus, que salvou tantas pessoas, que nunca cometeu delito nenhum. Qual foi o mal que Jesus fez? Salvar as pessoas? A multidão começa a acompanhar, isso provoca a religião da época. Isso acontece hoje. Quando uma igreja ela começa a se destacar, já começam a persegui-las também. É ou não é verdade? Por causa dos ciúmes. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos que, quando chegar na presença de Deus, nós precisamos chegar com humildade. Jesus disse que um homem entrou na igreja e ele batia no peito, foi lá na frente do altar e ele disse: está aqui meu dízimo, está aqui a minha oferta, eu sou realmente crente, e eu sou isso, e eu sou aquilo, eu sou devoto, eu faço isso. E a Bíblia diz que Deus não ouviu esse homem. Está escrito, quem falou isso foi Jesus. E a Bíblia diz que o outro homem chegou no fundo da igreja. Ele não teve coragem de chegar tão perto do altar, porque ele pensou: o altar é o lugar mais santo da igreja, eu sou um pecador. E ele diz que ele se humilha e fala: Senhor, sê propício a mim, que eu sou um pecador. E a Bíblia diz que esse Deus ouviu. Quem quer mudar a história da sua vida? Nós temos que ser o que, igreja? Humildes. Para quando ouvir a palavra de Deus, não resisti-la, mas aceitá-la. Vamos dar uma olhada como foi o comportamento dos dois ladrões da cruz. Vamos lá. Versículo 39 diz assim: um dos malfeitores, olha só, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não é você o Cristo? Irmão, o sujeito já estava morrendo, e ele falava o quê? Blasfêmia. Blasfemava. Você sabe que blasfemar é falar um monte de coisa, aquilo que vem à cabeça, falar fora do controle, acaba falando até palavrão, acaba falando um monte de coisa que não deve. Olha aquele homem, já tinha sido a sentença dele, estava na cruz, e em vez dele ser humilde, ele continuava morrendo e se sentindo alguém. Não é você não é aquele. Você vê, às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, e alguém diz assim:
Mas vem cá, você não fala que você é crente? Olha a sua vida como é que está. Tem gente que você tenta evangelizar ela, falar de Jesus para ela, e ela diz assim: não, eu não preciso ir para uma igreja para orar. Isso é palavras ou atitudes de quem está se sentindo alguma coisa. Nós precisamos sim ir para a igreja. Nós precisamos sim ir aos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos sim dizer: eu não sou nada e Ele é tudo na minha vida. Porque o homem não é nada. Como diz a Bíblia, como diz o salmista Davi: do pó viemos e ao pó voltaremos. Quando você entra num leito de uma UTI, se você pudesse, eu vou lá muitas vezes para orar pelas pessoas. Ali tem rico, ali tem pobre, ali tem magro, ali tem gordo, ali tem velho, ali tem jovem. Ali você vê que nós não somos o quê? Até para fazer as necessidades tem que ter alguém para te limpar. Se alguém não limpar, você pode inclusive morrer, porque se você vomitar ainda pode voltar. Ali mostra que o homem que às vezes acha que é alguma coisa porque tem um carrinho a mais, porque tem um dinheirinho a mais, acha que é alguma coisa porque conseguiu acessar um estudo maior. Deixa eu te falar uma coisa: dê graças a tudo que você tem, porque se você tem, foi Deus que te deu, só isso. Não se exalte por nada. O homem não pode receber, irmãos, o homem, João 3 diz: o homem não pode receber coisa alguma se Deus não lhe der. Nada. Ah, eu sou uma autoridade. É porque Deus quis que você fosse. Embora algumas não reconheçam, tudo bem. Mas olha lá o ladrão, um ladrão. Se o Senhor fosse quem é, rapaz, como, acho que se o apóstolo tivesse ali, ele ia falar assim: abaixa a sua bolinha, rapaz. Olha lá, salva-te a ti mesmo e a nós. Porque a nós também. Se você não está reconhecendo que Ele é, por que você quer ser salvo também? Porque tem gente que só quer o benefício, mas não quer o compromisso. Vamos lá, tem gente que só quer benefício, mas não quer ser curado, mas não quer ser batizado. Quer ser próspero, quer receber as promessas de Deus, mas não quer estar aos pés do Senhor Jesus. Tem muita pessoa que diz assim: Senhor, muda a minha vida. Jesus fala: então entrega ela para mim. Senhor, só entrega uma parte, a outra ainda eu preciso curtir mais. Ainda sou jovem, eu ainda tenho que aproveitar a vida. Enquanto você não se entregar corpo, alma e espírito, você não vai conhecer o que Deus tem de grandioso na sua vida. É preciso se render. Amados, estamos no tempo da oportunidade. Fala assim: hoje é uma oportunidade, ou uma chance, né? Hoje é. De quê, bispo? De você não ser orgulhoso, mas ser humilde e dizer: eu preciso de Jesus. Olha o que ele continua. Respondeu-lhe, porém, o outro. Olha a diferença do outro. Rapaz, nem ao menos temes a quem? Olha a diferença. Um blasfemava contra o Filho de Deus, o outro defendendo o Filho de Deus. Você é quem? Você é o que põe Deus na parede? Você acusa Deus, se Ele não fizer, Ele não é Deus? Você é aquele que coloca Deus, diz assim: se o Senhor mudar a minha vida, então eu vou te servir? Ei, você acha que a sua vida é tão interessante assim? Você é muito orgulhoso e prepotente para achar isso. Você deveria fazer o contrário. Primeiro entrega a sua vida e você vai ver o poder extraordinário que Ele vai fazer na tua vida. Nós temos que, desculpa, mas nós temos que cair a ficha. Quem precisa do Pai somos nós. É aquela frase: irmãos, eu e você sem Deus
E Deus sem eu e sem você? Mas tem gente que na oração ainda quer barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me abrir uma porta, então, rapaz, ofereça tudo primeiro, que você vai ter tudo o que você quiser. Deus não tem problema em te exaltar. Ei, Deus não tem problema em mudar a tua vida. Aliás, se você conhecer a palavra de Deus e a essência, você vai ver que Deus é o que mais quer mudar a história da sua vida. Olha o que ele disse: vinde a mim, todos os que estão o quê? Sobrecarregados. Seja sincero, quem quer um cansado e um sobrecarregado por perto? Ninguém. Um cansado só reclama. Um sobrecarregado está em depressão, está cansado. É ou não é verdade? Você conhece gente cansada e sobrecarregada? É gente que, irmão, ela fica às vezes tão sofrida que ela fica azeda. É verdade? Ou não? Aí as pessoas começam a julgar e condenar, mas não é. É o sofrimento. Pessoa que sofreu tanto tempo, chega uma hora que ela não aguenta. Sabe? Aí o mundo fala assim: não convida fulano não, que fulano só sabe reclamar. Não dá para ficar perto, esse sujeito, olha, é amargo, é azedo. O que o mundo rejeita, Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados, que eu vou aliviar a sua vida, eu vou mudar a sua vida. Você está vendo o mundo? Você quer ver quem foi o maior pregador depois de Jesus? Quem foi? O apóstolo Paulo. Apóstolo? Ele era o quê? Assassino. Às vezes as pessoas, não, ele tinha cartas para matar. Ele recebia do governo cartas para matar. Ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos. Sim ou não? Até um dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, quem é? Sou eu, Jesus, a quem persegues. Ali começou a mudança. Por que Saulo, ele era aquilo? Porque ele ainda não tinha conhecido quem? Por que ele era um assassino? Porque ele era alguém que não tinha Jesus no céu? Porque o dia que Jesus entrou no coração dele, se tornou o maior evangelizador do mundo. Se Jesus entrar na sua vida, se você deixar Jesus entrar na sua vida, você vai se tornar a pessoa mais abençoada da face da terra. E eu vou dizer, até o que você não pediu, Deus vai dar para você. Mas você tem que ser o quê? Humilde. Humilde de dizer: eu preciso, eu vou aproveitar a oportunidade. Sem Jesus eu não sou. Eu falei de igreja até agora? Não. Religião? Eu estou falando de Jesus. Olha o que ele disse: nem a mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Do que ele está fazendo? Ele está caindo em si. Ele está dizendo: nós estamos pagando pelo que nós. Sabe o que é isso? A maior humildade. Reconhecer os seus atos, reconhecer as suas falhas. Foi igual o filho pródigo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Lá na casa do meu pai, o menor tem pão, aqui eu estou comendo, o que eu estou fazendo? Eu achando que eu era livre, eu achando que eu era feliz. Caiu em si: voltarei para a casa do meu pai e pedirei perdão. Humildade. Humildade não evita que você erre, mas faz você reconhecer o erro e recomeçar quantas vezes for necessário. Deus não está procurando gente que não vai errar. Nós vamos errar e vamos errar feio e muitas vezes. Você nunca errou, não? Quem já errou aqui? Quem já errou? Quem já pecou aqui? Quem já ficou nervoso aqui? Ei,
palavra de Deus é maravilhosa, não é? O que Deus está dando para nós hoje? Oportunidade. Nós, na verdade, com justiça, esse aí. Rapaz, ó. Recebemos o castigo que nos atos merecem, mas esse aí, nenhum mal fez. Ou seja, ele levantou Jesus e ele se colocou lá embaixo. Tem gente que quer falar com Jesus de igual para igual. Papai, chega aí, vamos trocar uma ideia. Se o senhor não fizer, aí Deus fala, e se eu não fizer, o que é? Tem muita gente que só adora a Deus se Deus encher o bolso dela. E quando o seu bolso não tiver R$1, você vai adorar? Quem está entendendo? Porque muitos seguiram Jesus, mas quando ele foi para a cruz, muitos debandaram, muitos largaram. Sim ou não? E você? Vai amar Jesus só quando você está com você vai lá fazer o exame, a médica te elogia. Rapaz, você está top. Aí você fala, oh Deus, glória a Deus. E quando você chega para a doutora diz, ó, eu não tenho notícia boa não. Você tem isso, você tem aquilo. O que você tem que fazer? Adorar. Não é com alegria, não é comemorar, aleluia. Senhor, não importa, saudável ou doente, ninguém pode impedir o que eu sou. E eu sou um verdadeiro adorador. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque a igreja hoje só prega vitória. E a vida não é só de vitória. Tem dias que você vai chorar. Tem dias que você vai chegar na igreja aqui ou na sua igreja lá. Meu irmão, você vai chorar de dia, à tarde, não vai ter mais vontade de chorar. Aí você vai falar, o que está acontecendo? E você precisa continuar firme nos caminhos de quem? Ah, mas Deus não é para mudar a minha vida? Sim, mas o mais importante não é mudar a sua vida na terra. Isso vai acontecer. O mais importante é você ter o nome escrito no livro da vida. Esse é o mais importante. Sabe por quê? Olha o que aquele homem falou. Senhor, ele quis dizer assim, não liga para ele não, pai. Cala, no termo assim, fica quieto, cala a boca. A gente, o outro achando e tentando ainda ser malandro, né? Tentando ser malandro. Ah, e se o senhor descer, me tira daqui. Que o malandro sempre está tentando tirar o quê? Proveito. Posso falar uma coisa aqui? Você não vai se ofender não? Tem gente na igreja que é um crente malandro. Só está tentando tirar o quê? Mas ela não quer o quê? Levar as coisas o quê? A sério. Tem assim ou não tem? Tem, infelizmente tem, irmão. Não adianta, irmão, ninguém engana quem? Ninguém. Oh, pai, eu te amo. Sai da igreja e continua a mesma. Aí Jesus fala para ela mudar e não muda. Você acha que você engana a Deus? Quando a gente fez a faculdade de teologia, tinha um professor, ele contava a historinha sobre os malandros. Posso falar ou não? Diz que o malandro chegou no céu e falou assim, eu fui malandro na terra a vida inteira, eu não vou pegar a fila para entrar não. Chegou para São Pedro e falou, eu quero entrar aí agora. Aí o São Pedro, ele não sabia que era São Pedro, né? Ele falou, então tá bom, você entra se você me falar quem negou Jesus 3 vezes. Aí o malandro falou, tá vendo que eu ia entrar? Isso aí eu conheço, é fácil. Quem não sabe quem negou Jesus 3 vezes? Falou, quem negou Jesus 3 vezes foi Pedro. Ele falou, então vai para o fim da fila, porque malandro que é malandro não entrega a ninguém. Você não é malandro coisa nenhuma. Irmão, ninguém engana quem? Ninguém engana a Deus não, irmão. Desculpa da brincadeira, mas é verdade. Quem está entendendo o que o bispo está falando? Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ou não quer entrar no céu? E você tem que ser o quê? Humilde. Olha o que ele falou. Ele pediu para ir para o céu? Alguns pregam que sim. Ele não pediu.
Leia comigo. Olha a palavrinha dele. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu... Ele não falou para ir para o céu. Ele falou assim: ó, eu não sou nem digno. Se o senhor só lembrar de mim, tá bom. Que coisa, hein? Se o senhor só o quê? Rapaz, quem quer que Jesus lembre de você? Você já leu sobre as coisas quando Deus lembra de alguém? Eu tenho uma mensagem, vou pregar ela qualquer dia. Quando Deus lembra de alguém, ela é muito forte. Porque na Bíblia muitos homens achavam que estavam o quê? Esquecidos. E às vezes eu e você temos essa sensação. Mesmo na igreja, mesmo cheio do Espírito, mesmo cantando louvor, tem fases na nossa vida que é tão difícil que a gente se sente o quê? Mas Deus não se esquece de ninguém. Está escrito assim, ó, que ainda não se viu, que ainda não se ouviu, um Deus que trabalha como o nosso Deus para aqueles que o amam. E está escrito, e ainda que uma mãe que pudesse esquecer do filho que mama, que é impossível. Quem é mãe aqui? Quando você era bebê, você esquecia de dar mamar para o seu filho? Principalmente as que deram mamar natural, é impossível. Minha esposa foi mãe de 3 e o próprio corpo lembrava ela porque vazava. Quem é mulher sabe do que eu estou falando. Aí você lembra, às vezes a gente ia para um compromisso, uma reunião, e a minha esposa falava assim, ou a Mel, ou o Tiaguinho, ou o Arthur, deve estar com fome, porque está vazando. É ou não é? E é um milagre. As coisas de Deus mostram que Deus é tão bom, que se você não der, seca, mas se você der, continua dando. É umas coisas espirituais, mostrando que Deus é uma fonte eterna dentro de nós. Quem está entendendo isso, igreja? Aceite a Ele. Ele não pediu, eu quero ir para o céu. Ele falou, só lembra. Só que se Deus lembrar de você, além do céu, você ainda vai ter muitas coisas que você nem imagina na sua vida. Ana podia engravidar? Mas diz a Bíblia que depois que ela adorou, Deus fez o quê? Lembrou dela. Está escrito assim, e Deus se lembrando de Ana. Sabe por quê? Porque se Deus se lembrar de você, não tem câncer que prevalece contra você. Se Deus se lembrar de você, não tem inferno que fica de pé. Se Deus se lembrar de você, até o que era para dar errado, Deus vai fazer dar certo na sua vida. Então provoque isso. Toque no coração de Deus de tal maneira que Deus não consiga te porque está escrito que o seu nome está gravado na palma da mão dele. Irmãos, se Deus se lembrar. Aí ó, Senhor, eu não quero muito não, eu só quero que o Senhor lembre. Aí Jesus falou, vou te mostrar o que eu faço com quem eu lembro. Ele lembrou de Ana e Ana engravidou. Ele lembrou de Abraão e Abraão virou pai, sim ou não? Ele lembrou da aliança em Betel e restituiu tudo para Jacó. Ou você nunca leu, eu sou o Deus de Betel, Jacó. Eu sou o Deus de Betel. Irmão, nada que você faz para Deus está esquecido. Lembra? Ele só pediu, lembra. Quando vieres no teu reino, o que Jesus falou para ele? Em verdade te digo, hoje, que dia? Ou seja, ele agarrou o quê? Em vez de ser orgulhoso, que orgulhoso está perdendo o casamento e não aceita mudar. O orgulhoso está morrendo
de cirrose e não aceita parar de beber. O orgulhoso está indo para o inferno, está perdendo todo o dinheiro no jogo e não aceita o conselho para parar de jogar. O orgulhoso não aceita, ele acha que ele é o dono da verdade. Mas o humilde disse: eu sei que eu errei. E o Senhor falou: eu não estou olhando para o erro que você fez. Se eu fosse olhar, eu não ia nem te deixar entrar. Mas a partir de hoje, no paraíso, você vai estar comigo. Só porque eu estou lembrando de você. Só porque eu estou lembrando. Irmãos, dobre-se, renda-se. Não ache que você é alguma coisa porque nós não somos nada. O homem sem Deus não é nada, mas o homem com Deus é tudo. Quem gostaria que Deus se lembrasse de você? A Bíblia diz que aquele que se humilhar e me buscar de todo, esse eu olharei para ele. O que vamos fazer essa manhã? Se humilhar. Você sabe que lá na cruz, Jesus ele disse o que? Está? O ritual era o seguinte: havia um véu que separava a igreja do altar. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi tão forte, que o véu se rasgou de cima, para que hoje qualquer pessoa, seja ela perfeita ou a mais perdida, que talvez seja eu, pudesse ter acesso ao coração de Deus. Eu pedi para entregar uma folhinha branca para você, você recebeu? Pega ela aí na sua mão. Pode fechar a Bíblia. Pega ela aí na sua mão. Bispo, o que é essa folhinha? Você recebeu? Não recebeu? Meu Deus do céu. Quem não pegou? Vai chegar aí. Não sei por que não chegou, era para estar já aí, né? Calma que vai chegar aí já. 2 minutos está aí. É o tempo de tomar água. Você quer ficar junto ou separado de Jesus? Vamos lá, lá na cruz, quem ficou separado? Humilde ou orgulhoso? Orgulhoso. Oxe, humilde ficou separado? Ué, Jesus foi para o céu e falou: hoje você vai estar comigo. Quem está comigo está junto, né? Mas e o outro? Orgulhoso, podia ter aproveitado a mesma oportunidade. E o que Deus está dando essa manhã para nós? Quem ainda não pegou a folhinha? Calma que vai chegar aí. Vou deixar na cruz tudo que passou. Quase morri do coração agora, irmão. Tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Amém. Todo mundo recebeu agora? Ô bispo, por que o senhor deu essa folhinha? Porque eu quero fazer o que Jesus fez na cruz. Te dá o quê? Oportunidade. Eu sou um pregador. Você pode acreditar na palavra. Nós vimos os feitos de Jesus salvando, porque quem salvou
o homem do câncer não foi o bispo? Ah, o senhor abraçou ele. Irmão, o homem não recebe nada se Deus não der para ele. Toda pessoa que eu abraço e Deus abençoa a vida dela, foi Jesus que fez, eu não faço nada. Deixa eu te falar. Você está vendo esse papelzinho? Ele representa o véu que separava você e eu do Senhor Jesus. E hoje nós temos a chance de rasgar esse véu e dizer: eu não vou sair daqui o mesmo, mas eu quero ser lavado, mudado e transformado em Jesus. Bispo, eu quero ficar longe, eu não quero ter compromisso. Então você vai manter o papel intacto. Mas se você quer uma nova vida, se você quer ser um novo homem, se você quer ser uma nova mulher, uma nova pessoa, se você não quer ser mais aquele homem, ele não queria ser mais o ladrão, ele era ladrão porque ele ainda não tinha tido acesso até Jesus. Se você não quer ser mais o pecador errado, aquela pessoa errada, quando você estiver de pé, você vai rasgar aí onde você está e vai dizer: Senhor, tudo o que me afastava do Senhor, eu rasgo, eu tiro da minha vida, eu jogo no chão, porque hoje eu vou sair daqui um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Quem quer ser uma nova criatura? Rasga aí então agora. Se você quer, bispo, eu não quero não, fica de pé, rasga aí e fala: eu não quero mais ser o homem que eu era, a mulher que eu era, o pecado que eu tinha, eu quero deixar aqui hoje, eu quero sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Igreja, rasga, põe no chão e começa a adorar, e começa a falar para Jesus: salva a minha vida. Seja humilde e diga: Pai, lembra de mim. Eu sou um pecador, uma pecadora, eu já errei, eu já falhei, eu tenho coisas que só de falar é feio, mas eu sei que Tu me amas mesmo assim.